Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que tanto Elias, a Sultan e a Efsun estão assistindo ali a TV no momento que está passando um noticiário sobre a morte ainda do Duruk, e então logo depois de ter ouvido um monte de coisa, a Efsun falta a paciência, desliga porque já não aguenta estar assistindo mais sobre esse assunto. O Elias da mesma forma, e ele se levanta dizendo que não aguenta mais assistir isso e vai para sua cama dormir. A Sultan diz a ele que sim, que ele vá descansar, e a Efsun diz a mesma coisa, pede para que ele descanse. A Sultan imediatamente, logo depois que o Elias sai, ela olha para a Efsun, chama por ela, e a Efsun pergunta o que é, e ela diz para que ela, a Efsun, ligue para o Arda agora nesse exato momento. A Efsun já não aguenta mais falar nada com o Arda e pergunta a ela para que ela ligar para ele e o que ela tem para falar com esse imbecil. A Sultan tenta explicar para ela que ele está querendo o divórcio, né? Então elas duas poderiam convencer ele a desistir disso, ou pelo menos elas poderiam tentar, né? A Efsun começa a se revoltar contra a tia e pergunta se ela tá falando sério mesmo e que ela tem que entender que elas estão falando sobre o Arda. A Sultan então arregala as bilas dos olhos dela ali e diz para Efsun que faça agora mesmo o que ela está mandando ela fazer, que não demore e que ligue agora mesmo. A Efsun então, por sua vez, ela diz que tudo bem, pega o celular e liga para o Arda, que nesse momento a cena muda, vai lá para ele que tá cheio de cana, e ele, ao ver o telefonema ali da Efsun, ele fica até um pouco revoltado, mas atende e pergunta o que é que ela quer. A Efsun solta umas piadinhas contra ele e ele continua perguntando o que é que ela quer, então ela percebe que ele tá cheio de cana, acena até pra Sultan, falando que ele tá cheio de mel, e a Sultan faz até uma cara ali, e a Efsun continua falando com ele, perguntando se ele não tem outra coisa para fazer, ao invés de ficar o tempo todo ali só bebendo. O Arda, por sua vez, que por mais que ele esteja cheio de mel ali, ele continua dizendo a Efsun para que ela deixe de enrolar ali e diga imediatamente o que é que ela quer. A Efsun diz para ele que queria falar com ele sobre o divórcio e pergunta se eles podiam se encontrar para conversar, só eles dois. O Ardan diz a ela que não, e que ela não tem nem o porquê ficar preocupada, porque ele vai fazer o que de fato ela tem direito, e que ele quer deixar bem claro que ela arruinou a vida dele. Ela fica calada e ele diz que esse é o momento dele corrigir o erro dele, e vai corrigir nesse exato momento, e desliga o telefone. A Efsun, por sua vez, fica revoltada ao perceber que o Ardan desligou o telefone na cara dela e diz que já avisou para ela, para Sultan, que é mais fácil falar com um cachorro do que com esse tonto ali do Ardan. Sultan também fica revoltada e diz que ele é um tremendo de um idiota. A cena vai lá pro Ardan, que continua ali tomando o melzinho dele e fica dizendo o tempo todo que não tem como falar sobre divórcio com uma pessoa que não é civilizada, e que ele errou bastante e que agora é o momento dele consertar o erro dele. Já lá com a Efsun, logo depois que a Sultan foi dar uma mijada e voltou, ela chega agora com a Efsun e continua perturbando ela, que o que ela acha dela ligar novamente lá para o Arda, que quem sabe agora ele possa atender ela, e pede a ela que por favor ligue novamente. A Efsun diz que já falou para ela que ele, por mais que atenda, ele não vai querer falar sobre isso, e fica questionando ela porque que ela fica o tempo todo ali lhe perturbando com isso. A Sultan diz que tudo que ela está fazendo ali na realidade é para o futuro dela, e que ela tem que perceber isso, pegar esse telefone e ligar imediatamente lá para o Arda, porque ela tem que fazer alguma coisa da vida dela. A Efsun fica em silêncio e a Sultan continua ali mandando ela ligar agora mesmo. Na realidade a Sultan tá Elison, é por isso que ela fica esse tempo todo ali agoniando a Efsun para que ela ligue. Então a Efsun, sem mais saída, é aí que ela então tenta novamente ligar para o Arda. Só que quando ela liga, nesse exato momento, quem atende é o dono do bar, e a Efsun, ela começa a ficar revoltada, pergunta quem é que está falando, quem é a pessoa que está com o celular do marido dela, e manda agora mesmo ele passar o telefone para o esposo dela, o Ardan Atahan. Ele então responde a Efsun que ele bebeu demais e nesse momento está dormindo, e que não pode acordar ele, e pede desculpas. A Sultan fica perguntando a Efsun o que foi que aconteceu, e a Efsun tira um pouco o celular de lado e diz para ela que o Ardan bebeu novamente e que está dormindo, e logo depois ela fica conversando com o homem, dizendo para ele que esse homem que está deitado ali é o Ardan Atahan, o esposo dela, e que na realidade ela está fazendo de tudo ali para que eles não se separem, mas que esse homem está querendo o tempo todo se separar dela, e começa a querer contar a vida dela todinha ao cara lá no telefone, até que a Sultan diz para ela que ela pare agora mesmo de estar falando
dessas coisas. A Efsun então para e logo depois pergunta se ele poderia então dar a localização, o endereço do bar dele para que ela mesma fosse aí buscar ele. Ele responde ela que tudo bem e que vai fazer isso agora mesmo para ela. Em um passe de mágica, rapidamente a cena dá uma cortada, vocês vão ver, e o Ardan já aparece ali na casa do Elias, que nesse momento eles estão comendo e a Efsun parece estar comendo merda ali o tempo todinho. Vocês vão ouvir isso aí, chega da agonia. Então o Elias, revoltado, pergunta a ela o porquê foi que ela trouxe esse miserável para casa dele ali. A Efsun diz a ele que ele não fique falando assim, e se ele já não se deu de conta que ele é seu genro, né? A Sultan diz que sim, mas que não por muito tempo. O Elias continua revoltado, dizendo que sabe muito bem o porquê que elas trouxeram ele até ali e que isso não vai acabar nada bem. E a Efsun continua dizendo para ele que ele se acalme, que não se preocupe, que ele não deixa passar nada, né? O Ardan nesse momento vai se acordando e começa a reclamar de dor de cabeça, e a Efsun diz que sim, isso é dor de cabeça e que o nome disso é ressaca, porque ele passou ali o tempo todo bebendo feito um tonto. O Ardan fica olhando para todo canto ali, se perguntando onde ele está, e a Efsun responde para ele, debochando da cara dele, que ele está no palácio da rainha de Mersin, e pergunta se ele gostou e chama ele de meu amor. Ele vai se sentando e pergunta como foi que ele conseguiu chegar ali até aquele lugar. A Sultan diz que ele bebeu demais, ficou cheio de mel lá no bar, então foi aí que elas passaram lá, pegaram ele, que ele já pode agradecer a ela, e que ela diz ainda pra ele, de nada meu amor. Ele fala que sim, que tudo bem, mas que ele não tá conseguindo se recordar de nada. A Efsun diz que sim, que todo mundo sabe que todas as pessoas que bebem ali sem comer, a ressaca pega pesadamente ali. Depois a Efsun chama ele para que ele se sente ali, coma um pouco daquele ovo, aquele pão, aquelas verduras, porque ele precisa fazer isso, e que ele tem que entender que não pode de forma nenhuma ficar bebendo ali sem comer nada, porque senão a ressaca, quando vir, ela virá muito pesada da forma que ele está nesse exato momento. A Efsun agora começa, dispara ali, não para mais de falar, diz um monte de coisa até que o Ardan perde a paciência e diz a ela que já chega e que faça silêncio. Ela então reclama com ele, perguntando o que é que está acontecendo e que ele na realidade deveria estar agradecido a eles. O Ardan vai querendo ir embora e a Efsun pergunta o que é que ele está fazendo, que eles sejam pelo menos um pouco gentil, chega ali no sogro dele, pegue na sua mão, dê pelo menos um beijo e que agradeça a bela mansão da rainha dele que ele está nesse momento. O Ardan não quer nem saber, deixa ela falando sozinha ali, vai-se embora, e a Efsun fica revoltada dizendo que não entende o que o Ardan quer da vida dele e diz que tudo isso aí é culpa da mãe dele, que não soube lhe educar. Só que enquanto o Ardan ele estava ali dormindo, a Efsun também, juntamente com a Sultan, elas duas aprontaram, fazendo o Ardan assinar aquele papel. Então foi mais à frente que ela, tanto a Sultan quanto a Efsun, foram diretamente lá na casa da Auliá, e ao chegar lá, a Adilete pergunta o que é que elas estão fazendo ali, e a Sultan pergunta a ela se ela estava esperando outra pessoa, e logo depois que elas duas vão entrando, a Adilete pede a ela que, por favor, que elas esperem ali, porque a dona Auliá deu ordens concretas para que elas não entrassem, e a Adilete fica o tempo todinho olhando para elas duas, e a Efsun até debocha da cara dela, perguntando o que é que ela tá olhando para elas assim, e que sabe que elas são muito bonitas, né? Ela continua dizendo que a senhora Auliá disse que era para elas não entrar e manda elas ir embora agora mesmo, e a Sultan diz que ela não fale assim e que ande agora mesmo, chame a Auliá e diga que elas estão ali. Só que nem precisa ela ir lá chamar, porque a Auliá ela vem descendo ali com cara de poucos amigos, e a Sultan fica debochando, dizendo olha só como é que ela está vestida, e a Efsun diz que sim, que sempre disse para ela que ela sabe se vestir. A Auliá logo começa a questionar, perguntando a ela se ela não fez o que ela pediu, e se aproxima perguntando o que essas duas estão fazendo na sua casa, e ela responde para a Auliá que na realidade ela falou e que não queria nem deixar elas entrar, mas elas acabaram entrando ali à força. A Sultan olha para Auliá, chama ela de linda e diz que veio ali especialmente para falar com ela, e acena para que ela ande e vão lá para o sofá para que elas possam conversar mais à vontade. A Efsun fica debochando da Auliá logo depois que a Sultan saiu e diz que esse vestido cabe muito bem nela, esse relógio está tudo muito bonito, e depois vê aquele colar e diz que isso deve ter custado um dinheirão, né? E fala que ela vai querer um desse também, e sai deixando a Auliá sem saber o que fazer. Ao chegar lá no sofá, a Sultan
Sultan logo se senta e Auliá, revoltada, pergunta para que elas digam agora o que elas estão fazendo ali, como pode elas vir ali como se nada tivesse acontecido. A Efsun diz que não está planejando nada, que ela fique ali tranquila e que ela na realidade só veio ali para poder compartilhar com ela que ela e o Ardan vão se separar, e a Auliá começa até a querer sorrir com essa notícia, e a Efsun continua dizendo que na realidade essa notícia ela não fica tão feliz com tudo isso, mas que sabe que ela, Auliá, ficará feliz logo depois de saber de tudo isso, e por esse motivo ela veio ali só para poder ver ela feliz. A Auliá, muito sorridente, diz que sim, que ela fica e está muito feliz. Logo depois fecha a cara e pergunta a ela se ela não está mentindo. A Efsun diz ela que ela não mente para ela, e que inclusive tudo que ela queria era o contrário, ser uma mulher bem sucedida ali, casada com o Arda, que eles pudessem ter filhos, ter relações ali sexuais, ou pelo menos uma pequena atração um entre o outro. A Auliá, por sua vez, fica sorridente ao escutar tudo isso, só que ela nem imagina o que é que essas duas cobras aí estão planejando, e a Efsun continua dizendo que não saiu ali tudo nos planos que ela estava, que pareceu mais mecânico ali o casamento deles dois, mas que veio ali só para dar essa informação para ela, para poder ver ali a cara de felicidade dela. Efsun continua dizendo que essa decisão que eles tomaram será uma decisão muito boa para ambas as partes, e a Auliá diz para ela que sim, que quer dizer para elas que essa foi a melhor decisão que elas tomaram na vida dela e a notícia melhor que elas poderiam dar, e diz que isso aí elas estão fazendo certo e agradece. A Sultan começa a soltar as piadas dela e diz que sim, que é muito complicado a vida e que na realidade é muito curta para que eles fiquem a todo tempo ali tristes, se amargurando, e é aí que ela pega na bolsinha dela o papel onde o Ardan assinou quando ele estava cheio de cana. Em seguida ela entrega o papel para Auliá, que começa a ficar desconfiada perguntando o que é isso ali, e a Sultan diz que esse é o papel ao qual o Ardan assinou logo depois de um acordo para a separação deles dois. A Auliá não sabe nem o que fazer e pergunta o que é que elas estão falando e se por acaso elas estão querendo ali de alguma forma deixar ela revoltada de novo. Logo depois que a Auliá ela lê tudo ali, inclusive vê a assinatura do Ardan, ela começa a ficar desesperada e diz que não, que isso não pode acontecer e que o filho dela jamais assinaria algo assim. A Sultan diz a ela que sim, que ela veja bem direitinho que tudo que ela está vendo é muito sério. A Auliá, por sua vez, ela fica o tempo todo ali sem acreditar que de fato isso é verdadeiro, e a Sultan começa a debochar dela, coloca a bocona de bacia dela ali, começa a sorrir e diz para Auliá que então ela sorria, fique feliz como ela estava agora há pouco. Só que a Auliá ela fica totalmente desesperada porque ela não acredita que tudo isso de fato voltou a acontecer novamente, e fica tentando ali encontrar uma forma de resolver toda essa situação, mas que com aquela assinatura do Ardan tudo ficará ainda mais difícil.